Amém? Hoje eu quero falar sobre pessoas que têm as suas orações não ouvidas. Pastor, por que eu oro e a minha oração não chega no céu? Por que eu não tenho respostas de Deus? Porque a impressão que eu tenho é que a pessoa ao meu lado, o irmão ao meu lado, ele tem suas orações ouvidas, ele tem os clamores ouvidos, mas eu olho para a minha própria vida, para o meu próprio caso, para os meus filhos, para o meu casamento, para a minha solidão, para as minhas finanças, para a minha enfermidade, para a minha saúde. Eu não encontro respostas em Deus. Quando nós falamos sobre oração, Deus, Ele é Deus de sim e Deus de não. Deus, Ele diz sim, mas também Ele diz não. A questão é quando a pessoa só ouve não. E é sobre isso que eu quero falar, sobre orações que são impedidas, sobre orações que são recusadas, são orações que não chegam no colo, nem nas mãos, nem nos ouvidos, nem no coração de Deus. Diz assim, a palavra de Deus em Efésios, capítulo 3, verso 10. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Existe um poder de Deus em nós. Em Romanos capítulo 1, verso 16, a palavra de Deus diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Você não deve buscar o poder em si, você deve buscar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela gera fé no teu coração. A palavra de Deus, quando ela é misturada, a tua fé, como um liquidificador que bate uma massa, ela gera fé, e essa fé alcança o favor de Deus. O que a palavra está dizendo, o que Paulo está dizendo, preparando a igreja para um momento de oração, porque essa é a finalidade da carta aos Efésios, uma igreja estabelecida num lugar pagão, num lugar onde havia uma adoração maligna a um falso Deus, uma falsa deusa, e ele fala e prepara a igreja para combater o bom combate e para vencer o bom combate. Ele lança e ele orienta a igreja a tomar uma armadura composta de 6 elementos, mas para uma finalidade: o capacete da salvação, as botas da prontidão do evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito, o cinturão da verdade, o peitoral da justiça, fazem parte de um conjunto de defesa e de ataque, mas para um objetivo. Nós sabemos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que a gente pede, ou mais do que a gente pensa. O limite está aqui dentro da cabeça da gente. Quando a Bíblia fala sobre Deus, Deus ele não está distante da gente, a ponto que não possa ouvir. Aliás, Jesus diz, quando você orar, ore em secreto, porque o teu Pai está no secreto. Deus, ele se encontra no secreto, mas Deus, ele te ouve. Em Jeremias 29, 12, é uma palavra de esperança para um povo que sabia que ia morrer no cativeiro. Jeremias 29, Deus fala o seguinte: ore pela paz e pela prosperidade da cidade. Façam casas aqui, vocês não vão sair daqui não. Mas preste atenção, ainda que eu tenha lançado vocês para longe de Israel, para longe de Jerusalém, ele diz, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração, e eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. E ele vai dizer que esse cativeiro vai demorar 70 anos, ou 7 semanas, como revela um outro profeta, que é o profeta Daniel. Deus ouve. Deus ele não está insensível.
Deus não é um Deus duro, que diz, não, vou esperar ele chorar muito, ele clamar muito, ele gritar muito, ele sofrer muito, para dar aquilo que ele está pedindo. Não é nada disso. O nosso Deus ouve. Quantas vezes o salmista diz, vem depressa, inclina o teu ouvido e corre, e me socorre. Ele começa no salmo, gritando e falando, Deus, eu estou perdido. Mas antes de concluir o salmo, ele fala que Deus o libertou, que Deus o livrou, que Deus tirou ele, tirou a sua alma, que estava amarrada no lamaçal do inferno. O nosso Deus é um Deus que ouve, traz esperança, e é um Deus que responde. Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Por que Deus diz, ele me invocará, eu ouvirei, e eu responderei na angústia? Por que ele não fala, olha, eu vou estar com ele na alegria? Porque quando você está alegre e feliz, você tem certeza que Deus está aí. Quando as coisas dão certas, você diz, glória a Deus. Quando as coisas estão bem, quando a maré te favorece, quando você é promovido, quando você tem só respostas boas na sua vida, você tem certeza que veio do Senhor. Aliás, Tiago, capítulo 1, diz que toda boa dádiva vem do alto céu, do Pai de luzes, do Pai que formou as luzes. Aquele em que não há mudança, nem sombra de variação. Quando tudo está bem, você diz, está tudo bem. Deus está aqui. Agora, no meio da angústia, no meio da pobreza, no meio da desgraça, no meio da tragédia, no meio da falência, no meio do drama, você fala, está Deus conosco? Em Êxodo capítulo 16, é justamente assim que termina o capítulo. O povo de Israel tinha experimentado milagres, as dezenas, porque foram 10 milagres, foram 10 pragas, até que Faraó ficou de joelhos, derrotado, e o povo de Israel então passa o mar a pé seco, não foi com o pé na lama, foi com o pé pisando em pó, não foi com o fenômeno de marés. Deus separa o mar, eles atravessam o mar, e ali ele sepulta os problemas de Israel, aqueles perseguidores, aquele exército inimigo contra Israel. Eles experimentaram a liberdade, eles experimentaram a quebra do jugo de Faraó, mas passado 3 dias, só 3 dias, eles já começam a reclamar. Por quê? Porque o deserto começou a impregnar o coração deles. Eles não achavam água. Aí eles fazem a seguinte pergunta: está o Senhor conosco? E a primeira coisa que a dúvida traz no coração da gente é a presença do inimigo. Diz assim, vírgula, então os amalequitas os atacaram. Quando a Bíblia diz que estarei com ele, o Salmo 91, verso 15, ele fala na angústia. É para você saber que é nesse momento que Deus não vai te abandonar. Em Jeremias 33, 3, a Bíblia diz, clama a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas, insondáveis, que você não conhece. Deus te ouve e Deus te responde. Nosso Deus não é um Deus só que ouve, e aí muita gente fala assim, não, Deus sabe. Você quer ver uma coisa que eu detesto? A palavra, a expressão, a frase, Deus sabe de todas as coisas. É claro que sabe, Ele é onisciente. Mas essa expressão dá a ideia de que, não, Deus não vai deixar eu chegar no fundo do poço. Deus sabe de todas as coisas, é como se Deus não vai deixar que tudo se estrague, que tudo morra. Na verdade, o nosso Deus é um Deus presente, e Ele faz um desafio para mim e para você, clama a mim. Para de tentar fazer do teu jeito, para de se esforçar, me traz para perto. Hoje, nós tivemos pastor Marcos, pastor João, mais alguns irmãos, nós tivemos ouvindo pela manhã o pastor Hernandes Dias Lopes. Para mim, é opinião minha, você não precisa concordar comigo, mas ele é o maior teólogo
levantado pelo Senhor no nosso país na atualidade. Ele é extraordinário. Ele estava contando para a gente a verdadeira face do apóstolo Paulo. Um assassino, um torturador, um homem que era um animal selvagem. O apóstolo Paulo era um bicho. Quando Jesus diz para ele: Saulo, Saulo, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. A maneira de você domar um touro selvagem é com aguilhão. E quanto mais o touro selvagem resiste, mais ele se machuca. O apóstolo Paulo, ele vem sofrendo, porque ele vai perseguindo a igreja em Jerusalém. Você está pensando que ele era moleza? Está pensando? Gente, os meus olhos se abriram, eu preguei tanto sobre Paulo. E ele é um homem tão cheio de si, que quando ele se converte, ele fala assim: eu sou o cara. A Bíblia diz que ele começou a pregar, em seguida, ele se converte em Damasco, e ele começa a pregar em seguida. Fala assim: não, eu vou fazer, porque eu sei, eu aprendi na melhor faculdade de Israel, que era o apóstolo Gamaliel, ou não era apóstolo coisa nenhuma, ele era um teólogo, um judeu, um rabino. E aí ele começa então a pregar, e quer saber de uma coisa? A igreja despede ele. A igreja não quer ele. A igreja de Damasco expulsa ele. Ele vai para Jerusalém, a igreja expulsa ele. Ele fica 3 anos na Arábia, estudando, 3 anos. Aí ele volta para pregar, ele é rejeitado agora por Deus. Deus diz: eu não quero que você pregue. É interessante que isso está ali, na Bíblia, está no Novo Testamento, está em Atos. A gente não vê, está em Filipenses, está em Gálatas. Eles não percebem isso, mas está lá. Não é que a diretoria mandou o pastor embora, despediu. Deus falou: não quero você aqui, mas ele falou: eu vou ficar. Ah, vai ficar? Ele é apedrejado, ele sofre surra de vara, ele sofre chicotadas, 40 menos 1, 39. Aí ele fica mais 10 anos, escute, 10 anos, estudando, se dobrando, pesquisando, até que Deus levanta um sujeito chamado Barnabé. E aí sim, Barnabé começa a discipular ele. Gente, 13 anos esse homem esperou para que Deus assoprasse. Sabe por quê? Porque ele se achava apenas o máximo. Clama a mim. Deus tem uma resposta para todo mundo no tempo certo. Deus tem uma resposta para todo mundo. Deus ouve. Deus, ele sente e Deus responde. E diz assim ainda, que quando você ora, para a gente poder voltar onde a gente estava, você entra num momento de guerra. Efésios capítulo 6, que está falando da armadura de Deus, está falando assim: use ela, sabe por quê? Porque você vai entrar numa guerra. E quando ele termina de falar sobre as peças da armadura que você pegou no paiol de Deus, ele fala: orem no Espírito, Efésios 6,18, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o ministério do Evangelho. Sabe onde é que Paulo escreve isso? Dentro da cadeia. Essa é uma carta da prisão. Não é uma carta da moleza, é uma carta que ele escreve, aprisionado num calabouço úmido. E ele está dizendo que não é moleza o mundo espiritual. Existe um exercício de resistência, existe um exercício de impedimento, existe um exercício de bloqueio do mundo espiritual contra você. E é isso que nós estamos quebrando nos 21 dias de consagração. Por que que a consagração está separada, está repartida em 3 pedaços?
Por que a gente está falando de arrependimento, de confissão e de perdão? Porque esse é o caminho natural. Não adianta confessar se não tem arrependimento, não funciona. Não adianta você dizer, Deus me perdoa, se você está com vontade de fazer isso daqui a 5 minutos, amanhã. O perdão de Deus, ele acompanha algo chamado mudança da tua vida, da tua mente, do teu coração. Então, você tem que entender que a oração, ela funciona como uma arma poderosa de guerra. Entenda isso. Em Romanos 15:30, o apóstolo Paulo, ele vai deixar isso claro. Ele chama a gente para combater. Romanos 15:30 diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, algumas versões, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais, diga, combatais, comigo nas vossas orações por mim a Deus. Olha para mim, você não ora sozinho, você ora com alguém. Deus, ele chama a gente para ser igreja. Quando 2 ou 3 se reúnem, eu estou com vocês. É isso que a gente faz aqui na quarta-feira. Ele diz, combatam comigo. A oração não é fácil. O ministério de intercessão, o time da intercessão, gente, tenta ficar com a mão levantada, como Moisés ficou, pelo seu povo, em Êxodo 17, para você ver se cansa. Porque se você fica assim 1 minuto, durante um louvor, você já cansa. Agora imagina você ficar um dia inteiro. O time de intercessão, ele não tem autorização para baixar as mãos. É por isso que Moisés precisa de quê? De ajuda, de Uri e de Arão, para que mantenham as suas mãos levantadas. Há um exercício, há um teatro de guerra, há uma operação de batalha, quando você ora. É por isso que as pessoas não gostam de orar. É por isso que muita gente terceiriza a oração e diz, ora por mim, claro que eu vou orar por você. Mas existe uma luta que quem vai ter que vencer é você, não sou eu. E eu oro como Moisés orou para Josué, para que ele vencesse a batalha, porque a batalha era de Josué, não era de Moisés. Quando a Bíblia fala sobre resistência espiritual, e esse é o texto que nós estamos usando, Daniel capítulo 10, verso 12, aqui nós pensamos também o verso 13, diz que Daniel estava orando, jejuando e se humilhando. Então me disse um anjo, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, meu Deus, como isso me alegra, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Tem ensinado aqui que não existe oração silenciosa. A Bíblia não fala de oração silenciosa. Isso é coisa de gente, isso é coisa de religião. Não existe na Bíblia uma oração em silêncio. Em primeiro lugar, senão ela não estaria nas Escrituras. Todas as orações são ditas diante de Deus, são faladas. Romanos 10:9 diz o quê? Se tu no teu coração creres e com a tua boca confessares que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, então será salvo. Aqui, o que está acontecendo é que um anjo está dizendo que a oração está sendo ouvida, e que a resposta de Deus foi uma resposta espiritual a um clamor de Daniel, que tinha uma dúvida. Ele não estava pedindo emprego, ele não está pedindo para Deus sustar um cheque que ele tinha mandado, ele não está pedindo para Deus realizar uma obra, uma maravilha, uma cura. Ele estava esperando. A agonia do coração de Daniel era uma resposta. Ele não tinha entendimento daquilo que estava acontecendo. O anjo diz, desde o primeiro dia, tuas orações já chegaram. Ela não demora a chegar não, querido. Oração, a ligação entre o homem lavado pelo sangue da cruz e o trono de Deus é imediata. Eu oro e falo o seguinte, Deus, o Senhor sempre ouve a minha voz. Porque ouve. Não é porque eu sou pastor, não é porque eu sou eu, é porque o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Então, diante de Deus, há santidade. Não por causa de mim, mas por causa do que o Senhor fez em mim. E o anjo continua dizendo, mas o príncipe do reino
da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Ele ficou aprisionado, porque um principado, um exército de demônios, é isso. Já ouviu que quando Paulo fala sobre guerra espiritual, ele diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra seres humanos, mas sim contra principados, potestades, poderes das trevas, hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Um principado resistiu. E aí a pessoa falou: pastor, existe um principado resistindo a mim. Então, quando existe um principado resistindo a você, você tem que resistir ao principado. Aí é outra palavra, é Tiago 4,7. Submeta-se a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Não é você falar: não, é o diabo, então estou com as mãos amarradas. Não, é você que amarra o cão. É você que anula, é você que desfaz o poder das trevas. É você que cancela, é você que desautoriza. Porque a autoridade de Cristo foi dada para você, e para você exercitar. Mas o que está acontecendo aqui? Vem Miguel. Miguel é o príncipe dos anjos. E ele socorre esse homem. Socorre esse anjo, e a resposta a Deus vem dizer. Agora, qual é o problema? A resposta vem. E gente que a resposta não vem? Então eu quero sugerir para você. Eu quero aqui pensar com você, biblicamente, a respeito de orações que são bloqueadas, não por causa das trevas, não por causa dos demônios, não por causa de principados, não por causa de hostes espirituais da maldade, mas porque Deus mesmo bloqueia. E aí, o teu queixo vai parar no chão e vai falar: pastor, mas como pode? Eu vou dizer como é que pode. Deus também resiste. 1 Pedro 3,12, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Você quer a ação de Deus? Arrependa-se, abandone o mal, não deixe que a maldade no teu coração conspire contra a relação que você tem com Deus. Os olhos dele veem os justos, os seus ouvidos estão atentos para ouvir, mas ele dá as costas. Você está entendendo o que ele está dizendo? Deus dá as costas para aquele que só quer se beneficiar do poder de Deus. Por quê? Porque tem gente que só quer o quê? O favor de Deus, depois diz: tchau, vou embora. Hoje, o que tem de gente que busca milagre, e há um evangelho sendo pregado, que Deus vai fazer um milagre e faz. Agora a pergunta é: e se Deus não fizer? E se Deus não fizer um milagre? E quando Deus diz não? Sabe o que impressiona a gente? Quando a gente lê a história de Abraão, de Jacó, de Ló, de Jó, de Isaías, de Jeremias, dos apóstolos, de Paulo, é que todos eles foram castigados, foram perseguidos pelo mundo, foram sentenciados pelo mundo. Dos 12 apóstolos, 11 foram martirizados, 11. Aí teve um que foi lançado num balde, de óleo quente. Teve gente que foi crucificada de cabeça para baixo, teve gente que foi crucificada de cabeça para cima, tem gente que foi morta a pedradas. Ninguém teve uma morte, senão João, que morreu de velho. Mas morreu o quê? Exilado, solitário, afastado, segregado na ilha de Patmos. Isaías, o profeta messiânico, sabe como é que ele morreu? Cerrado ao meio. Jeremias tem um ministério que eu não iria suportar. Ele diz: o Senhor me seduziu e seduzido fiquei. Jeremias é impressionante, gente. Ele prega a vida inteira, você não vai ver ninguém se converter. Ninguém se converteu com a mensagem do profeta Jeremias. Esse é o ministério que ia me frustrar. Um pastor que é evangelista, você imagina isso.
Um pastor que é apóstolo, não está nem aí. Um João Batista, que aparece gente para batizar, ele vai embora, raça de víboras. João Batista não era fácil não, gente. Profeta. Pastor evangelista não, vem todo mundo, quero todo mundo aqui comigo. Jeremias, ele é lançado dentro de um poço de lama e fica preso até o pescoço. José o justo. José é um homem justo, o único justo dos chamados, até aquele tempo, 11 filhos. 11 filhos de Jacó. Ele vai ser vendido, ele vai ser descartado, ele vai ser entregue à morte, ele vai ser entregue dentro de um buraco, ele vai ser vendido como escravo, ele vai se tornar escravo, ele vai se tornar prisioneiro, mas Deus estava com ele. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Deus resiste. Mas resiste na vida, sabe de quem? De quem ama o mal. Todos esses homens, eles são citados como gente de fé, como exemplos fiéis. Mas tem gente que não é ouvido e a oração fica impedida por causa dele mesmo. São orações recusadas, Miqueias 3,4. Então chamarão o Senhor, mas não os ouvirá. Antes, esconderá deles a sua face. Naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Você acha que Deus não vê? Deus vê, querido. E aqui, vou repetir o que eu tenho falado muitas vezes, não tem ninguém perfeito, não. Todo mundo é pecador. Todos nós. Eu, Tiago, os pastores, ninguém aqui é anjo disfarçado de gente. Todo mundo é gente. Só que tem um detalhe. Eu falei que o apóstolo Paulo era um assassino cruel, um bicho, um animal selvagem, mas ele se arrepende. Eu que antes fui perseguidor, blasfemo, injuriador, mas fiz isso na ignorância. E Deus, Ele não leva em conta o tempo da ignorância. Por isso, alcancei misericórdia. E hoje sou o que sou, apóstolo de Cristo. Todo mundo tem uma segunda chance. Todo mundo tem uma terceira chance. Tem gente que só fala, não, porque aquele irmão, ele veio, não era cristão, e aí ele tropeçou e caiu. Então esse a gente não, ele veio, tadinho, da prostituição, do lar desbotado, da cor do evangelho. Ele veio, ele está vindo de uma situação que ele foi consagrado a uma entidade quando era criança. Ele foi enganado, então entra, batiza. Agora o problema é quando o crente é crente e cai. Mas ele caiu, esse homem maduro, que a Bíblia diz assim, ó, o justo cairá 7 vezes, 7. Você sabe que Deus não faz conta desse jeito. Em Mateus 18, Pedro diz, se o meu irmão pecar contra mim 7 vezes, eu perdoarei. Cristo diz, eu não digo 7, mas 70 vezes 7. Ele está querendo dizer que Deus é perdoador, é isso. O justo cai, mas Deus o levanta. O ímpio cai, ele não se levanta, ele se arrasta, ele continua achando que a vida de impiedade, de iniquidade, de transgressão e de pecado, Deus vai olhar para ele e vai dizer, não, tadinho, é um pecador. O pecado separa a gente de Deus, gente. Não tem jeito. E as orações são recusadas. Então, esclarecendo, eu gosto de pegar o Salmo 51, porque ele fala de Davi, era um homem segundo o coração de Deus, gente. Davi, é fácil ser Saul, difícil é ser Davi. Porque Davi, porque Davi pecou, adulterou e matou. Câmbio, entendi. Eu concordo com você. Mas Deus não rejeitou ele não. Saul se rebelou e Deus rejeitou ele. Saul não traiu a esposa. Saul
não tinha um coração quebrantado. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Sabe quanto tempo de cura? Eu vou pregar sobre isso ainda, num dos domingos da família. Sem crianças no auditório. Sem jump. Aquele adultério de Davi, sabe quanto é que custou para ele? É que você vai lendo ali, 1 Samuel 11, 12, 13. Aí você acha, 2 Samuel 11, 12, 13. Você diz, foi rapidinho. 13 anos, igual a Paulo. Ele ficou 13 anos sob a desgraça, sob o chicote, por causa daquela olhadinha que ele deu para a vizinha do 404. Por causa daquilo. Esse homem se submeteu. Quando Simei, o benjamita, parente de Saul, revoltado porque Jonatas não tinha pego o governo, e sim Davi, Jonatas morreu. Ele pega a pedra, apedrejamento. O adúltero, para ser restaurado, ele sofre um processo chamado apedrejamento. E todo mundo que está com ele é apedrejado. A família dele é apedrejada. Os pastores, os líderes com ele são apedrejados. A guarda de honra é apedrejada. E Simei tacava pedra. Abiatar, que era unha e carne assim. Cadê meu Abiatar? Está por aí. Meus Abiatares. Ele pega a espada, retira a lâmina e fala, vou acabar com a raça dele. Davi, não vai não. Isso está vindo do Senhor. Ele se humilha. É por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus. Depois de 13 anos, depois de ele lutar contra uma guerra civil feroz, que o próprio filho criou, depois dele perder 4 filhos, diz então o Senhor o restaurou ao trono de Jerusalém. E ele viveu em boa velhice, com fartura de dias, e foi recolhido aos seus pais. Arrependimento. Por que Deus não ouve a oração? Por que Deus se volta de costas? Porque tem gente que não se arrepende. E aqui Davi diz, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque conheço as minhas transgressões, o meu pecado está diante de mim. Contra ti somente pequei, fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado concebeu a minha mãe. Ele vai repetir 3 palavras aqui. Transgressão, iniquidade e pecado. São 3 atmosferas da rebelião e da desobediência, e não são palavras sinônimas. Quando a Bíblia fala de transgressão, nós normalmente chamamos transgressão de pecado. Fulano pecou, fulano roubou, fulano matou, ele fez fofoca, ele mentiu. Aí a gente fala, fulano, ele pecou, mas a Bíblia diz que o nome disso é transgressão. Olha para mim, transgressão é aquilo que você faz, o teu marido, a tua esposa, a tua mãe, o teu pai, o teu filho vê. Transgressão a gente vê. Transgressão, sai notícia no jornal, fulano roubou. Iniquidade, ninguém vê. A iniquidade está aqui, ó. A iniquidade é o desejo, é um coração que maquina o mal, que trama o mal. Você não vê fazendo. Ele nunca matou ninguém, mas o coração dele tem tanto ódio. Quando alguém morre, ele fala, bem feito. Ele fala ele não discursa, mas ele fala, bem feito. A iniquidade faz parte de uma mente adoecida e afastada do amor de Deus. A transgressão faz parte daquilo que a gente vê. É o fruto ruim. A iniquidade é a seiva que está apodrecida dentro da árvore dos galhos, que apodrece o fruto. E aqui o texto também diz sobre o pecado. Sabe o que é pecado, gente? É viver afastado de Deus. A palavra pecado significa errar o alvo. Você vai lá, pega uma arma, pega um fuzil, pega uma pistola, pega um arco e flecha, aponta e fala, errei o alvo. Isso que significa pecado, significa que você fica aquém daquilo que Deus sonhou e preparou você. Pecar, sabe o que é? É você ficar longe
do padrão de Deus. E o padrão de Deus é Jesus. Vocês estão entendendo? É por isso que a Bíblia diz que nós já nascemos mortos em nossos pecados e delitos. Nós não saímos afastados. Pastor Marcos ontem, durante a live de 6 da manhã dos 21 dias de consagração, ele usou um texto do filho pródigo. Ele caiu em si e falou: estou desligado do meu pai. Eu estou separado do meu pai. É por isso que o pai faz a festa e vai bater boca com outro filho que está em casa e fala assim: esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. É por isso que eu vou me alegrar. A festa no céu. Quando você fala de orações bloqueadas, Isaías 59, de 1 a 2 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Olha para mim, para de botar a culpa no diabo. Para de dizer, sabe o quê? Não, o diabo está resistindo, é um principado, é uma potestade, ele não deixa que venha sobre nós aquilo que Deus está dando. Tem um anjo trazendo para mim uma resposta, e tem um principado resistindo. Não é principado não, gente, é a gente. Somos nós mesmos. São os nossos pecados que interrompem. Os nossos pecados é que fazem separação. Então, transgressão, o que é? É uma atitude corrompida. Iniquidade é uma mente, um coração corrompido. Agora, o pecado, com letra maiúscula, sabe quando você bota aí em caixa alta? O pecado é você viver longe de Deus. Isso significa que o teu DNA é corrompido. Deus nunca vai ser manipulado por você. Não adianta querer agradar, não adianta você querer aparecer. Deus, ele conhece o coração do ser humano. Ele não enxerga a aparência, ele vê interior, ele vê motivação, ele vê aquilo que está dentro da gente. Isaías 1, e eu tirei alguns textos, de 11 a 13, também 15. De que me serve a multidão de vosso sacrifício? Gente, Deus aqui está decepcionado. Vocês vêm me sacrificar aqui, daí? Está falando a mesma coisa que Jesus falou em Mateus 7. Bem profetizou a respeito de vós Isaías, o profeta. Vocês me honram com os lábios. Ah, eu sou de Deus, eu sou de Jesus, eu sou evangélico, mas o seu coração está longe de mim, porque vocês me desobedecem. Por isso, naquele dia, muitos dirão: Senhor, Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo outro, eu preguei, eu fundei a igreja, eu fui martirizado. Jesus diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. De que me serve a multidão de vosso sacrifício, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos, não posso suportar iniquidade associada, juntada, somada a uma tentativa de me enganar com louvores. Ele está falando isso. O ajuntamento solene, pelo que quando estendeis as mãos, eu escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Você está entendendo isso? Deus quer ouvir oração. Deus ouve, Deus responde, Deus se interessa. Deus fala: pedi e dá-se-vos-á, buscar e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta se abrirá. Mateus capítulo 7, verso 7, é um incentivo. João capítulo 16, olha, peça a Deus, peça ao Pai, meu nome eu vou te dar, para que Deus seja glorificado no meu nome. Deus não está falando assim: não ore e não peça, peça, fale com Deus. Mas o coração do homem que fala com Deus é um coração que não pode escolher o pecado. Pastor, tem um pecado aqui que eu não consigo me livrar, tem um pecado que jaz à minha porta e eu não consigo dominar sobre ele. Que você precisa de ajuda. Aí o pastor está aqui para te socorrer, para te ajudar. Aí você tem as células da igreja
para te abençoar. Nós temos irmãos e irmãs preparados para te abençoar. Nós temos ministérios. Está lá o ministério do irmão. Você pensa que está indo lá para jogar bola. E é legal jogar bola. Você pensa que está indo lá para ser artilheiro. E é legal ser artilheiro. Você pensa que tu está indo lá para se divertir. Mas o coração do ministério é levar todo mundo ao caráter de Cristo. A estatura do varão perfeito é levar você para Jesus. Todos os ministérios da igreja têm que estar com isso. Então, se você não consegue vencer o pecado, querido, procure ajuda. Procure alguém sábio, maduro, uma irmã, um irmão, para te socorrer. Sexta-feira que vem, os corações cansados e aflitos, e solitários, de viúvos, solteiros, descasados, divorciados, vão encontrar um porto seguro aqui em Bom Retiro. A partir de sexta-feira, dia 4, teremos os encontros do Cá Entre Nós, porque é um novo ministério, que eu orei por isso, muitos anos. A irmã Dulce, pastoreada pela pastora Fabíola, vai estar trazendo, e se você está sozinho, o seu lugar é aqui. Então a gente tem tentar dar resposta. O que a gente não pode? É dizer, não, eu nasci assim porque Deus me fez assim, eu vou continuar assim. Deus não pode ser manipulado. Não adianta você dizer para Deus, Deus, mas eu toquei no louvor. Deus, mas eu entreguei uma oferta milionária. Que faça tudo isso. Toque no louvor, sacrifique a Deus, ore, abençoe, participe do ministério. Mas Deus não vai olhar no final e falar assim para você que está vivendo em pecado. Por que a oração não vem? Pode não ser o tempo de Deus, pode ser que Deus te dê não. Agora, toda oração, todas elas, você receber não, cuidado, meu irmão. Deus, além de não poder ser manipulado, Ele diz que as orações ficam impedidas. Provérbios 26, 19. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Quando Deus diz, vai por aqui, você diz, não, eu vou por ali. Deus é bonzinho, Deus é um Deus que Ele não está vendo, Ele está preocupado, sabe com o quê? Com os tanques da Rússia que estão cercando a Ucrânia. Deus está preocupado com coisas muito mais complexas do que a minha vida. Quando não há arrependimento, não há perdão. Se não há perdão, querido, Deus, Ele mantém a sua oração interrompida. Quando a gente fala de orações fracassadas, peça com fé, peça porém com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Tem gente que já ora achando que não vai dar. Eu já fiz oração assim. E Deus me surpreendeu. Porque no meu coração eu achava que a fé era um negócio grande. Mas a fé é bem pequenininha. A fé tem tamanho de grão de mostarda, é o suficiente para mover o impossível. É insuficiente. É quando você fraqueja, que você acha que você não tem fé. É ali que a fé, ela funciona. Peça com fé, não duvide. Porque o que duvida, não vai receber do Senhor coisa alguma. A oração, ela depende de um coração limpo. Marcos 11, é aqui que eu vou encerrar. Quero chamar a Clarice. E quando estiveres orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Por isso vos digo que todas as coisas que perdides orando, crede e receber e tê-las-eis. Vai orar? Limpa teu coração. É o que nós vamos fazer agora. Confessar pecados. É isso que nós temos feito toda manhã. Confessado as nossas fraquezas, os nossos tropeços, os nossos pecados. Gente, a confissão, ela desabilita todo o poder enganchado, toda arma levantada contra você, ela é derrubada. Porque quando você confessa, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. O sangue de Cristo, ele funciona como um detergente de pecados.
Vovó tinha um chão vermelho na sua cozinha, e ela limpava com criolina, ficava aquele cheiro. Hoje tem Omo Multiação, hoje tem um monte de detergentes, dessas coisas de limpeza, que fala assim, ó, 99,99, tem detalhe, até o vírus do Covid não passa por aqui. Vocês já viram isso? O sangue não. Gente, o sangue, ele só vai vir para a tua vida. Por favor, entenda isso. O sangue de Jesus é atraído para você e te purifica quando? Quando você se arrepende, não vão mais fazer. Você se humilha e confessa, diz, eu fiz errado. Eu fiz e não vou fazer mais. Eu fiz e não quero mais tropeçar. Eu tenho feito, mas não quero fazer não. Eu quero viver em santidade. Esse coração Deus recebe. Nem um coração acomodado, nem um coração que sente o pecado confortável, se aninhando no coração. E gente que é perdoada, olhe para mim. O perdão de Deus não é para você levar para casa, não. O perdão de Deus não é para você levar a culpa para casa. É para levar o coração limpo. Olha para a cruz. Foi ali na cruz, que o teu pecado ficou. Então quando você confessa o pecado, você olha para trás e deixa ele para trás. E agora olha para frente. Deixando as coisas que para trás ficam, eu olho para frente, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da consolação que está em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos orar? E eu queria que a gente louvasse ao Senhor. Eu queria dar um tempo para que você dissesse para Deus aonde você está tropeçando, aonde a tua oração está encontrando uma barreira, aonde há uma resistência. Pode ser uma resistência espiritual, sim. Eu queria que você olhasse para a sua própria vida. Domingo que vem, pela manhã e à noite, vamos ter ceia do Senhor. Sabe o que significa isso? Que você vai ter mais uma oportunidade de se reconciliar com Deus. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: cada um julgue a si mesmo, examine-se a si mesmo, então coma do pão. Vamos cantar e eu vou orar com vocês. Vamos orar juntos. Eu queria que essas palavras saíssem da tua boca. Jesus, ele diz que a boca tem poder de salvar e tem poder de perdição. Vamos confessar juntos. Eu quero convidar você para repetir comigo uma oração. Diga assim: Senhor meu Deus e meu Pai, é no nome do teu Filho Jesus que o meu coração recebe a tua palavra como lugar da semeadura da tua palavra, que é a vida eterna. Eu quero me humilhar diante do Senhor e confessar que o Senhor é o meu Deus, que o teu Filho Jesus é o meu Salvador, e teu Espírito Santo é o selo que me distingue no mundo espiritual como aquele que é destinado e é separado para a salvação. Eu quero pedir perdão hoje às idolatrias de objetos e de seres humanos, de entidades. Quero pedir perdão pela veneração, pela adoração que eu dei aos ídolos do meu coração. Eu quero derrubar os altares que eu construí na minha vida, para que apenas o Senhor seja entronizado na minha vida. Eu quero pedir perdão pelas desobediências, rebeliões, pelos ódios que eu abriguei, pela amargura, pela culpa, pela desonra, por eu ter desonrado meu pai e a minha mãe. Eu quero hoje que o meu coração seja ligado de novo ao Senhor, pelo sangue de Jesus. Mas eu quero quebrar todas as correntes espirituais,
e todos os frios espirituais que foram trançados à minha vida, me ligando a qualquer entidade, em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus, que o perdão do Senhor vem sobre mim. Eu me desligo da imoralidade, da sensualidade, dos meus olhos altivos, dos meus olhos assanhados, do meu coração que maquina o mal, dos meus pés que deixam rastros de pecado, das minhas mãos que derramaram sangue inocente. Eu quero pedir perdão por toda adoração indevida, e eu quero quebrar aqui todo pacto anterior. Eu quebro aqui todas as alianças, em nome de Jesus. Eu desestruturo, eu desautorizo, e eu retiro da minha vida toda ligação com todos os espíritos inimigos do Senhor Jesus. Eu essa noite saio daqui lavado, remido, comprado, purificado pelo sangue do Cordeiro. Eu saio daqui essa noite como uma nova criatura. Eu declaro que a armadura de Deus está sobre mim, e eu glorifico a Deus com a minha vida, e o perdão do Senhor vem no meu coração, e os meus pecados são lançados na cruz. Agora, meu Deus, ouve a minha oração, rasga o céu, Senhor Deus, ouve o meu clamor, traz a tua resposta, ouve a minha voz, em nome de Jesus. Amém, amém. Diz amém e glorifica ao Senhor em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Deus abençoe.